Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aqui a esses vídeos, nós estamos discorrendo sobre o Apocalipse. Nós estamos tratando de conhecer os textos bíblicos, né, que nos revelam os tempos, né, buscando fazer essa conexão. A gente já vimos aí vários textos bíblicos e nos últimos vídeos nós estamos discorrendo sobre o Apocalipse. Buscando compreender as revelações do Apocalipse, mas também fazendo conexões com os outros livros, para que a gente compreendamos melhor a revelação bíblica, né? Já vimos aí no vídeo passado, tratando da sexta trombeta, né? A gente ainda vai voltar um pouquinho na sexta trombeta, mas lá em Apocalipse, no toque da sétima trombeta, diz assim, né? Apocalipse 11, 15 em diante. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. Iraram-se as nações e veio a tua ira, o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de darem o galardão aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no céu, no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saravas. Então veja bem, amados, aqui no toque da sétima trombeta há uma consumação. Chega o tempo de Deus tomar o seu reino, né? O tempo que Cristo ele assume o seu poder e seu reino. É o tempo do reino, aqui já está tratando do reino milenar de Jesus Cristo. E também o tempo de julgar os mortos. Quando fala no tempo de julgar os mortos, está nos remetendo lá para Apocalipse capítulo 20, eu tenho sempre falado isso, que é o tempo de julgar os mortos. Então, capítulo 11 aqui, no toque da sétima trombeta, encerra toda a revelação apocalíptica. Chega o tempo da consumação de todos os tempos. O tempo de julgar os mortos é o tempo da consumação dos tempos. Então, quando começa ali no capítulo 12, recomeça novamente uma nova narrativa de Apocalipse, agora com a visão da besta, né, e esse tipo de coisa a gente vai ver quando a gente já falando sobre esse vídeo. Mas é importante a gente ver que começou ali a primeira narrativa, desde as igrejas primitivas até a consumação dos tempos, que é o tempo de julgar os mortos, aqui até o capítulo 11, essa primeira narrativa do livro de Apocalipse, né, o livro da Revelação. E para compreender melhor, nós temos de compreender as guerras, né? Se nós não compreendermos as guerras, nós não vamos compreender o tempo bíblico, o tempo do Apocalipse. As guerras nos norteiam para compreender os tempos dos cumprimentos bíblicos. Então veja bem, quando nós vimos aí no vídeo anterior, no toque da sexta trombeta, que eu trouxe para vocês, que é a última guerra, né? Ali onde tem um exército ali de 200 milhões, né, de soldados ali, preparado no rio Eufrates para a guerra, né? E aí a gente vê que o rio Eufrates está na Turquia, e quando a gente vê ali Jesus falando sobre as 7 igrejas, né? A gente vê ali que a igreja de Pérgamo, né, que a cidade de Pérgamo era na Turquia, não sei se até hoje existe a cidade de Pérgamo, mas a cidade de Pérgamo é na Turquia, e Jesus diz que ali era o trono de Satanás. Então veja bem, aquele exército que está ali, nos 200 milhões de soldados para guerrear, é o exército do anticristo.
Porque o rio Eufrates, ele corta a Turquia, né? Ele pertence ali à Turquia, o rio Eufrates. Então, não tenha dúvida que o anticristo ele vai sair da Turquia. Tem muita gente falando que Roma, e aí até Estados Unidos, não, o anticristo, ele sai do reino pequeno, né? E, então ele faz aliança aí com 10 reis, né? E lá em Daniel diz que ele faz uma aliança com muitos, e então ele se torna grande e poderoso por devido à aliança, mas ele nasce de uma nação pequena. E não tenha dúvida que o berço que o anticristo vai nascer é lá na Turquia, porque é ali que está o trono de Satanás. E essa guerra aqui, que é a última guerra do toque da sexta trombeta, é a última guerra, esses soldados são lá na Turquia, preparados para guerrear. São um exército de 200 milhões de pessoas, quer dizer, são os exércitos ali dos 10 ali reinos que é a base de sustentação da Turquia e que estão ali para guerrear contra quem? Contra Israel. Então, essa última guerra, que é a guerra do toque da sexta trombeta, ela é a guerra do Armagedon, né? E é também a guerra de Gog e Magog. E aí nós temos que compreender o seguinte, por que eu falo que é a última guerra, e olhando para a Bíblia, né? E aí eu estou olhando para a Bíblia, pela visão bíblica, é a última guerra, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, por exemplo, Apocalipse 27 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, muitas pessoas vê esse ataque aqui do diabo, né, reunindo aí todas as nações, reunindo uma multidão aí como a areia do mar, que cercou o acampamento dos santos, que é a igreja. Depois a gente vai ver isso em vídeo mais para frente, e a cidade santa, que é Jerusalém. Então, esse movimento aí para a guerra não chegou a ser uma guerra, não aconteceu, porque desceu fogo do céu e queimou todo mundo, não houve batalha. E quando a gente olha para a guerra ali de Magog e Magog, de Ezequiel capítulo 38 e 39, a gente vê que ali houve batalha, ali houve confronto. E assim como a gente vê também em Zacarias capítulo 14, que também houve batalha, houve confronto. E assim como a gente vê também no capítulo 19 de Apocalipse, onde Jesus desce com todos os seus santos, né? Então, ali também há um combate. Então, a única guerra que não houve combate foi a do capítulo 20. Então ali não é uma guerra, não houve combate. A última guerra é essa que há combate, que é a guerra do toque aqui da sexta trombeta. E a gente vê também, quando diz lá em Ezequiel, capítulo 39, a palavra de Deus diz assim, a gente vê no capítulo 38, eu não vou ler aqui, que senão vai ficar muito grande, depois vocês vão estar lendo. A gente vê que Deus ele reúne Gog e Magog com várias outras nações para guerrear, e a gente vê que houve guerra no capítulo 38. No capítulo 39, a partir do verso 1, diz assim:
Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog. Quer dizer, já tinha profetizado no capítulo 38, a guerra, e aqui diz de novo, né? Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda, porque já tinha profetizado a mesma guerra, contra Magog, e dizem, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo do norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairá tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e de todas as espécies, e os animais do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairá, porque eu falei, diz o Senhor, e enviarei um fogo sobre Magog, entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então veja bem, a gente vê no capítulo 38, ali, que Deus não contenda só com fogo, Ele contenda também contra Gog e Magog, com peste, com chuva, várias coisas. E aqui tem uma coisa importante no verso 7 que diz, e farei conhecido o santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então veja bem, nunca mais Deus deixará profanar o seu santo nome. Então essa é a última guerra, essa guerra de Magog. É a outra lá não, porque aqui é a guerra. Capítulo 38, 39 é a guerra, a combate. Lá o Gog e Magog do capítulo 20 de Apocalipse, não há combate, lá é só o fogo que queima tudo. Aqui, tanto no capítulo 38, no capítulo 9, a gente vê que há guerra. Então, depois disso, nunca mais, depois dessa guerra aqui, de Gog e Magog, nunca mais o nome de Deus será blasfemado ali em Israel, em Jerusalém. E veja bem que lá na guerra do Gog e Magog do capítulo 20, não deu tempo deles blasfemar o nome de Deus, porque foram para cercar, mas desceu fogo, né? E queimaram tudo, acabou tudo. Então não houve guerra, não houve batalha, porque o fogo desceu do céu e queimou tudo. Aqui a gente vê que houve batalha. E é a mesma guerra que está lá em Zacarias capítulo 14, que a partir do verso 1, Zacarias 14, verso 1, diz assim, eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos, é uma coisa muito importante a gente compreender, já falei disso muito, o dia do Senhor é o dia da vingança, é o dia da ira de Deus, é o tempo da grande tribulação, então esse é o dia do Senhor. E aí compreender também que nós, igreja, não vamos estar mais aqui, mas nós precisamos compreender essas coisas, discorrendo e compreendemos, para aumentar a nossa fé, nós saber que Cristo vai vir, que compreendemos as profecias, vemos o cumprimento bíblico, nós vamos compreender que Cristo vai cumprir a promessa dele de vir nos levar e estar com ele para sempre, nos dar uma vida eterna, nos dar um corpo incorruptível, imortal, um corpo incorruptível imortal, para estar com ele para sempre, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então Zacarias diz assim, e eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Então veja bem, como lá no capítulo 38, 39 de Ezequiel, Deus reúne Gog e Magog
né, e todas as nações que tem um Gog e Magog para vir a Jerusalém para guerrear. Aqui também é a mesma coisa, eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a mesma coisa, e a mesma guerra lá do anticristo, né, de Apocalipse, que está tratando do anticristo, que ele ajunta ali as nações também para guerrear contra Cristo, né? Então aqui está tratando da mesma guerra, né? E aí diz, né, contra Jerusalém, a cidade será tomada. Então veja bem, há combate, nós estamos tratando da mesma guerra de Gog e Magog, de Ezequiel capítulo 38 e 39, né? Estamos tratando da mesma guerra do anticristo, e aqui está dizendo que a cidade será tomada. Então há combate, há guerra, né? E as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então veja bem, a metade da cidade vai ser levada para cativeiro, mas a outra metade vai permanecer. Então Jerusalém não vai ser completamente esvaziada, né? E aí diz, e o verso 3 diz, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Então veja bem, o Senhor é Cristo, Ele é o Messias de Israel, que agora Ele volta no momento difícil em que as nações se reuniram para varrer Israel do mapa. Então o Senhor vem para pelejar a favor de Israel. Então há uma peleja, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Como pelejou, sim, no dia da batalha, né? Isso aí está falando, trazendo lá para uma batalha que houve lá ainda no tempo de Israel, né? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então veja bem, Jesus ele desce para batalhar e salvar Israel no Monte das Oliveiras, né? Que está defronte de Jerusalém. Naquele tempo, hoje o Monte das Oliveiras já é habitado, né? Então, quer dizer, Jesus vai descer, vai botar o pé no Monte da Oliveira, aonde é habitado, né? Defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Eziel. E fugireis assim, como fugiste do dia do terremoto, nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessas escuridão. Então veja bem aqui, está tratando da última guerra e também do dia do Senhor. Então veja bem, a mesma guerra lá de Gog e Magog, do capítulo 38 e 39 de Ezequiel, é a mesma guerra de Zacarias, capítulo 14, como é a mesma guerra ali do toque da sexta trombeta, né, ali onde tem ali um exército de 200 milhões, né, que é o exército do anticristo, que é a mesma guerra do capítulo 19, onde Cristo desce e vence o diabo, né, vence o anticristo e a besta, né, e o falso profeta, e lança no lago de fogo. Então essas guerras, tanto a guerra da sexta trombeta, como a guerra do anticristo, como a guerra de Ezequiel, como a guerra ali de Ezequiel 38 e 39, como a guerra de Zacarias, capítulo 14, é a mesma guerra, trata-se da última guerra, da mesma guerra. Porque quando fala, aí o único movimento de guerra que vai acontecer é lá já no capítulo 20 de Apocalipse, depois do reino milenar de Jesus Cristo, que o diabo é solto, e ele reúne ali pessoas como areia da terra, né? E ali ele tenta cercar
o acampamento dos santos, que é a igreja e a cidade santa, mas desce fogo do céu e queima, não há guerra, não há combate. A gente vê que a última guerra que há combate é essas aqui, de Gog e Magog, e de Zacarias, também de Zacarias capítulo 14, que é que Jesus Cristo desce ali sobre o Monte das Oliveiras, né, e salva Israel, vence os inimigos de Israel, né, que é o anticristo e seu exército, né, que é a mesma guerra que trata ali desse exército do toque da sexta trombeta, como também ali onde Jesus desce ali do capítulo 19 para guerrear contra a besta e o anticristo. Então se trata da mesma coisa, por isso que é importante a gente fazer essa conexão bíblica para compreender, porque senão a gente não vai conseguir compreender a Bíblia. E quando nós olhamos também a questão das taças, né, a gente vê, olhando para o derramamento da sexta taça, deixa eu encontrar aqui, Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrate, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, aos quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andem nu e não se veja as suas vergonhas. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Magedon. Então veja bem, a guerra do Armagedon é essa mesma guerra que nós acabamos de falar aqui, a última guerra. E é onde acontece ali a região é o rio Eufrates, que é aqui no verso 16, verso 12, Apocalipse 16, verso 12 é bem claro. Traz a região geográfica, que é a região do rio Eufrates, é a mesma região também que no toque da sexta trombeta estão ali os 200 milhões de soldados reunidos, é o lugar onde está o trono de Satanás, que Jesus disse lá, quando ele fala para a igreja de Pérgamo, né? Onde está o trono de Satanás, e essa é a mesma guerra também do capítulo 19, que é onde Jesus desce e vence a besta e o seu exército, né? E lança a besta e o falso profeta no lago de fogo. E no capítulo 20 o diabo é preso por 1000 anos. Então essas guerras são a mesma guerra também de Ezequiel capítulo 14, de Zacarias capítulo 14, né? Então se trata da mesma guerra, do mesmo confronto, que é a última guerra. Por isso é muito importante a gente compreender que se fazer essas conexões bíblicas, para compreender que a Magedon, o toque da sexta trombeta, ali capítulo 19, que Jesus desce e prende a besta e o falso profeta, Zacarias capítulo 14, Ezequiel capítulo 38 e 39, se trata da mesma guerra, da mesma coisa. Isso é importante a gente ter essa compreensão e fazer essas conexões bíblicas, né? E aí, voltando aqui para o toque da sétima trombeta, a gente vê que houve a consumação de todas as coisas. Então, é importante a gente ver assim, houve no céu uma grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aconteceu já, Jesus já está aqui já no seu reino milenar, no toque da sétima trombeta, Jesus inicia seu reino milenar. O que está lá no Apocalipse capítulo 20. Então você vê que são a mesma coisa. Então a gente vê também que no verso 17 diz, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então veja bem, é o tempo que Cristo toma o seu grande poder e reina. E aí a gente tem que compreender uma coisa muito importante, porque quando Jesus foi tentado ali no deserto, o diabo ofereceu para Jesus todos os reinos da terra, e Jesus não questionou que os reinos da terra não pertenciam ao diabo, porque o homem perdeu o domínio. O homem ali em Gênesis,
ali quando Deus criou o homem, Deus deu o domínio da terra para o homem perdeu ao pecar, perdeu para o diabo. Então, ali, o diabo passou a ter domínio sobre o homem por causa do pecado, que o diabo passou a dominar o homem, né, por causa do pecado. Então, foi necessário que Deus viesse e chamasse Abraão, e criasse um povo, uma nação através de Abraão, para que essa nação guerreasse e vencesse o povo que estava ali sob o domínio do diabo ali naquela região de Canaã, e formasse ali um pequeno domínio de Deus ali nessa terra. Claro que a terra é de Deus, o mundo todo é de Deus, foi Deus que criou, mas o domínio, que é o governo, o homem perdeu para o mal, perdeu para o diabo. E Jesus não contesta isso quando Satanás oferece os reinos para ele. Porque Jesus veio para os seus, que era o único domínio que é de Deus, que era o povo de Deus naquele tempo, que os únicos aliançados com Deus é Israel. E o resto das nações não tinha aliança com Deus. Então, por isso Jesus veio para os seus, e os seus não os receberam, mas todos que receberam foi dado o poder de ser feito filho de Deus. E quando Jesus ele é apresentado ali a Pilatos, e Pilatos pergunta se Jesus é rei, Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Então Jesus não nos introduziu no reino nesse mundo, nós fomos introduzidos no reino dos céus, porque o reino de Jesus é o reino do céu. Claro que Jesus venceu o diabo, venceu a morte, e colocou todas as coisas, todos os principados, todas as potestades debaixo dos seus pés. Jesus está em cima de todas as coisas. Mas é preciso que as coisas se cumprem, porque Deus ele tem legalidade. Você quer ver que Deus ele trabalha em cima de legalidade. O homem perdeu o reino para o diabo, ao pecar, e o diabo permaneceu aí, reinando com seu mal através do mundo. E a gente vai ver nos próximos vídeos aí, que vamos ver para frente, que o diabo ele só perde o seu acesso ao céu depois da vitória de Jesus Cristo. Então, é muito importante a gente compreender que é nesse tempo do toque das 7 trombetas que Jesus assume o seu poder, que Jesus assume ali o reino ali, onde ele vai reinar por 1000 anos. Depois ele vai pegar nós e vamos levar para o novo céu, nova terra, que Deus já criou para nós. Mas esse mundo é preciso cumprir, porque o diabo ele vai ser aniquilado por Deus, ele vai ser lançado no lago de fogo e ser aniquilado por Deus, vai perder todo o seu domínio, ele vai perder. Então, quando a gente compreendemos que domínio, o que significa domínio? Domínio é governo, é poder para governar. Então, o domínio dessa terra, enquanto não chegar o toque das 7 trombetas, o domínio aqui desse mundo que jaz no maligno é do diabo, não é de Cristo. Claro que está debaixo dos pés de Jesus. Se Jesus der uma ordem, vai acontecer. Mas Jesus ele permite, mesmo ele já tendo vencido o diabo, ele permite que o diabo tenha influência aqui ainda, para cumprir todas as coisas. Vai cumprir o tempo do diabo, que será aniquilado e vai perder o domínio, e Jesus vai dominar sobre todas as coisas. Igual está escrito aqui, ele retoma o seu grande poder, né? Ele toma o seu grande poder e reina. Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui, né? E aí no verso 17 diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes, né? E verso 18: iraram-se as nações, e veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, o tempo de darem o galardão aos profetas, aos teus servos e aos santos. Então veja bem, quando fala aqui já no verso 18 em diante, o tempo de julgar os mortos, né, aqui está falando da consumação dos tempos. Porque é o mesmo que acontece lá e também no capítulo 20 de Apocalipse, diante do trono branco, que Deus desce no seu trono, né, ali, o tempo de julgar os mortos são julgados.
Então aqui está dizendo, chegou o tempo de julgar os mortos aqui, que é aqui no toque da trombeta, mas não mostra esse julgamento com mais clareza. Porque isso vai acontecer lá no capítulo 20. Então, no capítulo 12 recomeça uma nova narrativa apocalíptica, e lá no capítulo 20 é mais claro o julgamento, né, que ali é julgado, ali diante do trono branco, todos os que não acharam escrito no livro da vida são lançados no lago de fogo. E os que acharam escrito no livro da vida, claro, são salvos para sempre. Isso a igreja já está com Deus, não existe mais julgamento para a igreja, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 8, ali no verso 1. Se não há nenhuma condenação a quem está em Cristo Jesus, se a vitória de Jesus Cristo está sobre nós, se nós morremos com Cristo para o pecado, eu tenho pregado muito isso, porque é necessário morrermos com Cristo para o pecado, essa é a conversão verdadeira, é o arrependimento. Então quem arrepende do pecado, ele morre com Cristo para o pecado e ressuscita com Cristo para a vida com Deus. Isso é aqui ainda, porque isso é espiritual. Nós, como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, nós já morremos com Ele para o pecado, então participamos da ressurreição dele já desde agora, para viver com Ele para sempre. Esse é o processo do novo nascimento. Não existe outra forma de nascer de novo, a não ser essa forma de morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar com Ele para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento, esses são os novos nascidos da água e do Espírito em Cristo Jesus. E são os que receberam o poder para ser feitos filhos de Deus. E está lá em João capítulo 1, né? Então, nós que estamos em Cristo Jesus, não tem nenhuma condenação para a nossa vida. Então nós não vamos passar pelo julgamento. O julgamento nosso é lá no céu, para receber galardão, né? No tempo ali do que capítulo 7 de Apocalipse mostra ali uma multidão de gente que ninguém pode contar. Ali não é alma, a gente vê no capítulo 5 que ainda é alma, que está ali no céu, mas quando já aparece ali no capítulo 7, é uma multidão que ninguém pode contar de todas as nações, é a igreja que já foi arrebatada e já está ali diante do trono para as bodas do cordeiro para receber os galardão. Então o julgamento aqui, que trata aqui no toque da sétima trombeta, que é o tempo da consumação, que é o mesmo julgamento lá diante do trono de Deus, é o julgamento dos que não participaram da ressurreição em Cristo, a qual a segunda morte tem poder sobre eles. Então os que não acharam escrito ali no livro da vida, babau, são lançados no lago de fogo. Então a gente vê o tempo de julgar os mortos, né? O que está dizendo aqui, né? E dar galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, né? Então, na consumação dos tempos, os profetas, os santos vão receber galardão, né? E diz, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então você vê, a arca da aliança já foi vista ali, que a arca da aliança até hoje nunca mais ninguém viu ela, ninguém sabe onde está, onde encontra. Existe aí muitos pescadores, muitos aventureiros que se aventuram para tentar descobrir aonde está a arca. Existe aí muitas interpretação, coisas que não levam a nada. A arca da aliança ela só vai aparecer no tempo da consumação. Isso vai acontecer no toque das 7 trombetas. E no próximo vídeo a gente vai falar ali do recomeço, né? Ali já tratando do capítulo 12 ali, que recomeça uma nova narrativa, assim como aqui encerra, no toque da 7 trombeta, encerra essa narrativa apocalíptica, que começou lá com a igreja primitiva e veio até a consumação dos tempos, que é o tempo de julgar os mortos. Também, Apocalipse ali, capítulo 12, vai começar ali com o nascimento do varão, que é o nascimento de Cristo, né? O nascimento do filho, a mulher que está grávida, para dar à luz um varão. Esse varão ele vem para reger toda a terra, e quem rege toda a terra é Cristo. Então, esse varão é Cristo,
E então começa ali desde o nascimento de Cristo, né, a nova narrativa, e vai também até a consumação. E essa nova narrativa ela ainda ultrapassa a consumação dos tempos, porque ela nos leva também ali ao novo céus e à nova terra, que é onde nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Darei continuidade no próximo vídeo.